falar sobre Constituição, antes de mais nada nós temos que falar sobre constitucionalismo. O que é o constitucionalismo? Nas palavras do grande constitucionalista português Canutilho, o constitucionalismo seria uma teoria, um movimento social, político, jurídico de limitação do poder com fins garantísticos. Limitação do poder de quem? Do Estado moderno, ou seja, do governante. Para qual finalidade? Para a finalidade de garantia de direitos, ou seja, limitar o poder do Estado para a garantia dos direitos dos seus cidadãos, para proteger os direitos dos cidadãos de determinado Estado em relação a este mesmo Estado, para que ele não cometa abusos sobre os interesses dos seus cidadãos, assim como para que este mesmo Estado cumpra sua parte no que diz respeito à garantia, à efetivação destes direitos. Portanto, o constitucionalismo ele pode ser contemplado tanto como um movimento social, articulado por pessoas que buscam pôr um limite na atuação do governante para a garantia e promoção de seus direitos, do acesso aos bens da vida, necessário a uma vida digna, como também pode ser visto como um sistema jurídico de normas que possuem hierarquia suprema e conferem direitos fundamentais aos seus titulares. Esse sistema de normas, que como nós vamos ver mais adiante, é o que nós chamamos de Constituição. Mas da onde surge o constitucionalismo? Os primeiros indícios do que seria o movimento, teoria constitucionalista, já surgem lá na antiguidade, desde as escrituras sagradas, em que nós temos mandamentos que servem de limite não apenas aos fiéis em geral, como também aos governantes destas tribos, como as tribos hebraicas. Eles também estavam sujeitos à lei de Deus e não podiam também matar, furtar ou cobiçar a mulher do próximo. Na Grécia, a democracia nada mais foi do que uma estratégia também de limitação do poder. Na medida em que o poder é dividido e administrado por todos os cidadãos, a democracia vem de demos, povo, e kratos, poder do povo. Na medida em que o poder é compartilhado por todos os cidadãos, sua administração, nós temos também uma limitação do poder, que não é exercido unicamente por apenas um governante. Na Roma antiga, sobretudo na Roma clássica, nós tínhamos todo um sistema de magistraturas e de jurisdição que consistiam no exercício de soberania compartilhado por todos os cidadãos também. Então, já na antiguidade, podemos observar algumas estratégias de limitação do poder dos governantes para a satisfação de direitos. Com a Idade Média, nós temos com a Carta Magna de 1215 um primeiro documento que reconhece direitos fundamentais, nesse caso, sobretudo, o direito à propriedade, porém, de forma ainda não universal, mas limitada tão somente a determinadas pessoas ou classes. É com a modernidade, com aquele direito que se desenvolve a partir do século XVII, XVIII, como nós vimos na nossa aula sobre direito moderno, que o movimento constitucionalista de fato toma forma através das revoluções burguesas e das constituições e declarações de direito que as seguem. E a partir então da modernidade é que nós temos as duas primeiras grandes ondas do constitucionalismo, as primeiras vertentes do constitucionalismo. Inicialmente, um constitucionalismo de matriz liberal, constitucionalismo liberal, que surge com as revoluções burguesas, a Revolução Francesa e a norte-americana, e que inauguram, então, um novo direito em si, que cria uma Constituição que tem como marcos básicos o quê? A garantia de direitos individuais
os quais são conhecidos como liberdades negativas. Negativas no sentido de exigirem uma abstenção do Estado não poder interferir em tais liberdades em si, né? E que também é marcado por uma supervalorização da propriedade privada, porque, como nós vimos na aula passada, os burgueses, que foram os grandes promotores do pensamento moderno, do direito moderno, sua principal preocupação era com o exercício do seu direito à propriedade, com a proteção das suas propriedades e com o exercício destas mesmas propriedades em si por si só. Porém, mais adiante, pôde-se observar algumas consequências negativas do constitucionalismo liberal, no sentido de que essa exaltação à liberdade e o afastamento do Estado mínimo, como dizem, acabou gerando algumas consequências negativas, algumas externalidades que ficaram muito visíveis na Revolução Industrial, onde nós tínhamos um quadro de concentração de riquezas nas mãos de poucas pessoas que detinham os meios de produção e de miserabilidade da maioria da população, que vivia em condições precárias nas fábricas, com jornadas de trabalho muito extensas, com salários mínimos e com péssimas condições de trabalho em si. Isso deu margem, então, a uma nova onda constitucionalista, que foi o constitucionalismo liberal, inaugurado pelas constituições do México de 1917 e da Alemanha de 1919, que promoveram então um ideal de igualdade, não mais uma igualdade meramente formal, como já era observado no constitucionalismo liberal, que é a questão de todos serem tratados igualmente perante a lei, mas agora uma igualdade de cunho material, ou seja, de criar condições para que as pessoas elas todas tenham acesso aos bens necessários à vida, para que aqueles que são diferentes tenham condições e incentivos necessários para ter acesso aos bens, aos serviços essenciais para a sua vida, como saúde, como educação. Certo? Inicia-se então uma nova onda constitucionalista que cria uma nova dimensão de direitos conhecidos como direitos sociais, como a saúde, como a educação, como a cultura, o lazer, o esporte, que são direitos que exigem não um afastamento do Estado, mas uma aproximação do Estado, que exigem um intervencionismo estatal, na medida que o Estado vai ter que criar escolas, hospitais, capacitar professores, médicos, para que os seus cidadãos eles possam ter acesso a esses serviços, para que os cidadãos possam ter direitos fundamentais sociais, como a saúde, como a educação, satisfeitos pelo Estado. Portanto, trata-se de liberdades agora do tipo positivo, que exigem uma ação do Estado. Mas, claro, né, a história não termina por aqui. O constitucionalismo social também acaba reunindo algumas consequências negativas, algumas externalidades também. Em que sentido? Essas externalidades ficam muito visíveis na contemporaneidade. Por quê? Muitas constituições acabaram se tornando basicamente um instrumento de promessas. Se tem um problema, joga para a Constituição que está previsto que o cidadão tem tal direito, que ele vai ter direito e está tudo certo, né? Começou a se praticar uma mentalidade totalitarista no que diz respeito ao constitucionalismo, um totalitarismo constitucional, que as constituições acabaram sendo tratadas como remédios para todas as males, como uma grande panaceia, né? Mas fica aquela questão: basta você ter direito a ter direitos para que você de fato possa exercer esses direitos? É claro que não. As constituições contemporâneas, constituições sociais, de certa forma, elas têm como característica a presença de muitas normas programáticas, que eu apelidaria de normas problemáticas. Por quê? Porque são normas que dependem muito da boa vontade dos representantes para que sejam exercidas, ou que são de difícil ou impossível implementação perante o contexto, perante a realidade, né? Se depender dos representantes, vocês já sabem o que vai acontecer, né? Levando em consideração os representantes brasileiros de hoje, nosso Congresso, né? Nosso Executivo, Judiciário. Agora, normas impossíveis também estão previstas lá. Um exemplo clássico é o artigo 7º, inciso 4 da nossa Constituição Federal, que trata do salário mínimo. De acordo com este artigo,
O salário mínimo ele é fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas do trabalhador, né, e as de sua família. Olha só, lorota. O salário mínimo tem que dar conta das necessidades de todo um grupo familiar. E com o que tem que dar conta? Com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. Que piada, né? Sendo vedado, seja proibida sua vinculação para qualquer fim, né? Isso aqui é um exemplo de norma programática de impossível implementação, ao menos nas condições, no contexto atual. Certo? Então hoje nós podemos identificar um fenômeno que alguns constitucionalistas, como Marcelo Neves, tratam de constitucionalização simbólica. Ou seja, hoje as nossas constituições elas são muito mais símbolos de uma promessa, né, do que de fato um instrumento de efetivação de direitos, né? Basicamente são muito mais instrumentos de mera retórica do que de efetivação de garantias fundamentais. Muitas vezes letra morta. Mas por outro lado, pelo menos nós temos uma série de direitos reconhecidos. E a beleza da utopia não está no fim que nunca vai se alcançar, mas na caminhada para você chegar cada vez mais próximo daquele estado atual. Então, se nós temos um salário mínimo com todo esse status, com toda essa amplitude, um sistema de saúde com todo aquele detalhamento e etc., entre outros grandes valores constitucionais previstos na Constituição de 88, ao menos nós temos isso prescrito na nossa Constituição. E nós podemos lutar para que cada dia a gente possa se aproximar desse status ideal que consta lá na Constituição. Certo? Pior seria se nem tivéssemos isso.